Uma pessoa que está enferma, que está com problemas financeiros, problemas na justiça, problema familiar, problema no modo geral. Então é óbvio que essa pessoa irá passar a maior parte do seu tempo remoendo as dores, o sofrimento, a angústia relacionado aos seus problemas. Então essa pessoa está operando nesse espírito do problema, da dor, da angústia. Então, cada minuto em que essa pessoa passar operando nesse espírito, a realidade dele ficará pior. E a maioria das pessoas, por elas não conhecer a lei da fé e a lei da atração, eles não têm outra escolha, eles não sabem se desprenderem daquela dor, daquela angústia, daquele sofrimento, para ir para a frequência, digamos assim, ou para o nível da onde ela encontraria o espírito curado, sarado, onde o seu problema está resolvido, para se curar, para se sarar. O universo, o mundo, ele opera a partir de leis. E dentre as leis, uma que muda a vida de quem entende e crê e passa a operar nessa lei, é a lei do verbo que sempre se fará carne. Olha só, o próprio Jesus, ele foi gerado desse princípio, nessa lei. No princípio era a palavra de Deus. Nela não tem doenças, nela não tem problema, nela não tem escassez. Ela é a palavra pura, genuína, a palavra da vida. Nela está a essência da vida, de tudo. Então, essa palavra, ela é o maior poder da vida. Ela é a luz que desmancha as trevas. Ela é a vida que desfaz as doenças e a morte. Nela tem o DNA da riqueza, porque do Senhor é os céus e a terra, e todas as coisas que no universo há. Então, tudo que se diz respeito à vida é oriunda, a sua origem está na palavra da vida. Então, Jesus foi a encarnação ou o verbo que se fez carne dessa palavra. Nele estava o governo, o poder superior estava nele. O poder que estava em Jesus era o poder acima do poder que o universo é regido. O pessoal da lei da atração, por eles não ter, só pelo fato deles entenderem as leis da atração, eles estão privados, eles estão limitados, eles não compreendem a lei da fé. Isso não significa dizer que uma pessoa que entende a lei da atração, ele não pode ter fé. Só que no que se trata apenas as leis naturais, ela rege, o poder dela é limitado apenas às coisas naturais. Por isso o homem tem que crer em Jesus, porque o nome de Jesus, o poder que está liberado em o nome do Senhor Jesus, é o único poder que venceu a morte. Então vai muito mais além das coisas naturais. Não tem força no mundo, não tem lei natural no mundo, não tem lei da atração nenhuma que possa romper essa força da morte que está nesse mundo que nós estamos presos. Por isso o homem tem que crer em Jesus, tem que estar acima. Então, mas falando das leis naturais, então Jesus foi o verbo que se fez carne. Então, uma pessoa que entende sobre isso, ela está enferma, ela está com os problemas dos quais nós falamos. Se ela não sabe, não conhece essas leis, ela vai estar operando na dor, no sofrimento, da angústia. E a natureza dela, a carne dela, os ossos dela, a pele dela, começando lá pelo sangue, porque o espírito é o gerador da carne, o processo, o sangue é o processo que vai se transformar do que outrora era espírito para se transformar em carne, em sangue. E essa carne formada, de que essa carne é formada? Da dor, do sofrimento, da angústia. Por quê? Porque a pessoa está o tempo todo se angustiando,
focando nos problemas, sentindo aquela dor, a angústia, a agonia, o desespero. Então, essa essência, esse espírito do qual ela está operando, está circulando no sangue dela. Então, se está circulando no sangue dela, a energia dela é essa, obviamente, isso que agora é espírito circulando no sangue vai se humanizar, vai se materializar, vai se tornar carne, sangue, osso. Então, os ossos, o sangue já vai nascer, já vai ser gerado doente e irá ser atraído pela sua origem, porque o pai dessa natureza, desse ser, é a dor, é o sofrimento, é a falta, é a escassez, é a agonia, é o desespero na alma. Então, se ela estava doente, a tendência é ela ficar mais doente ainda. Se ela estava com problema, ela vai ficar com mais problema ainda. Porque é o efeito, é o ovo gerando a galinha e a galinha gerando o ovo. O problema está gerando dor e a dor está gerando o problema. E essa pessoa, se ela não se libertar desse ciclo, ela tá em mais lençóis. Porém, quando uma pessoa entende a lei da fé, que ela entende isso, ela vai lá para aquele espírito saudável. É aquilo que Jesus falou para Maria. Lázaro estava doente, Maria e sua irmã Marta estavam na dor, no sofrimento, na angústia, por ver o seu irmão morto e ser interrompido a sua vida. Ele não tinha cumprido o ciclo da vida dele, estava morto e há 4 dias. Então Jesus falou para ela várias vezes: Maria, eu não te falei que eu sou a ressurreição e a vida? Mas veja que a consciência de Maria não estava desperta, nem a de Maria nem a de Marta. E disse: sim, Senhor, quando chegar o último dia. Mas Jesus não estava falando de algo futuro, porque para que se tenha um resultado positivo no futuro, só terá resultante do que está circulando no coração no presente, no momento presente. Então Jesus estava falando do eu sou agora. Maria, eu não já te falei que eu sou o quê? A ressurreição, ou seja, a solução até da morte. O problema maior que uma pessoa pode estar é a morte. E no caso de Lázaro, há 4 dias. Então, Jesus, quando disse Lázaro, sai para fora, aquela palavra, aquele poder, aquela força que foi injetada no mundo, ela não foi retirada do mundo. E ela está em nome do Senhor Jesus. Então, ali não foi apenas uma cura, não foi um homem que estava doente e foi curado. Ali foi o homem saiu, a vida foi restaurada e os tecidos daquele homem foram todos recuperados. Então, quando uma pessoa está com problema e ele entende isso, ela vai para essa frequência, ela sente alegria, ela sente gozo na alma. E essa alegria, esse gozo na alma dela, porque ela saiu da confusão, ela saiu da angústia, ela saiu da dor. E ela vai para essa alegria, para essa frequência, aonde está a vida. E quando essa pessoa tem fé, essa frequência, ela vence até a morte. Ela é superior à lei da atração ou qualquer uma outra lei natural. Então ela começa a operar nesse espírito. Então é óbvio, se a força restaurou um homem que estava com seu corpo decomposto, essa força é óbvio que ela curará qualquer tecidos que faz uma pessoa estar doente. E essa pessoa que está operando nesse gozo, por ele está na fé, saber que ali é a vida, ali é Deus, é o poder superior, não tem nenhum outro poder que possa resistir a esse poder. Olha, um homem estava morto e há 4 dias foi ressuscitado, então ele está lá, ele sabe, a consciência dele está lá, só que não é só uma ideia, não é só um pensamento. O seu ser original, a sua alma, está operando nesse espírito, nessa consciência, nessa fé. Eu lhe digo com experiência própria, há 20 anos entender isso. E quantas vezes eu sinto sintomas em parte do meu corpo, meus rins, e eu concentro, creio, eu professo que creio em nome do Senhor Jesus, sinto essa alegria, e eu sei que meu rim é sarado, porque eu sei que esse poder, ele é restaurador, ele não só cura, ele restaura. Então, qualquer pessoa, independente do seu problema, ela entenda isso, ela é curada. Observe que quando uma pessoa está com problema, na verdade a morte é esse medo, né? essa angústia. Tem caso de pessoas famosas que antes de sair partir dessa para outra,
entrou nesse estágio de desespero, de uma opressão, então ali já era dominado pela morte, né? E a pessoa entrou antes de morrer, focando no seu problema, na sua doença, principalmente algumas doenças que a medicina não tem cura. Então o fato da pessoa saber que está acometida por aquela doença, o medo toma conta dela e ela vai se entregando, então ela morre antes de morrer. Né? Tem casos de pessoas famosas que aconteceram isso, se trancou dentro do quarto com opressão profunda, depressão profunda, então ele já era. Então, mas quando uma pessoa entende isso, ela sai desse medo, ela saiu da morte, ela é curada. Esse medo é a morte. Jesus, a respeito, Deus disse, não temas que eu sou contigo, reduzido a nada será os que contenderem contra ti. Ou seja, Deus é a ousadia, a confiança. Deus, ele é o espírito de intrepidez, a ausência desse medo, porque o medo é a morte. Então, se você está com problema e foca no medo, você vai estar acelerando o processo. Então, você tem que sair desse medo, você tem que sair dessa angústia. Mas como que uma pessoa vai sair desse medo, dessa angústia? Ele não conhece a vida. Por isso que precisa você estar ouvindo mensagens como essa que vai te ajudar a você entender. Então, você operando no Espírito de Deus, no Espírito superior, ainda que você estivesse com parte do teu corpo morto, ressuscitaria. Inclusive Jesus disse ali em João 11, capítulo 25, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aqueles que viverão e crerem não morrerão jamais. Exatamente porque o eu sou, que Jesus disse para Maria, essa frequência, ela é superior à morte. Quem está dela não morre. Quando cumprir o seu processo de vida, apenas passará para o outro lado, não morreu, para receber a eternidade, a glória, o corpo glorificado na eternidade. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal para nós crescermos junto na fé. O que eu estou lhe falando aqui é provado, testado, não só em meu corpo, pessoas que, diante de outras pessoas, que ouvem e creem, são curadas, e todo mundo vê, tem muitos casos na internet de pessoas que são curadas, de perto, de longe, que ouve a palavra e entendeu a palavra e creu na palavra, e saiu da confusão, saiu da dor, se você sair dessa dor, não tem problema que resista diante do grande eu sou. Então, por aqui eu vou ficando mais uma vez. Se você não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.